dia, eu sou a Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as melhorias que o time desenvolveu nestes 15 dias. A primeira melhoria foi a possibilidade de gerar uma escrita documento de juros sobre os empréstimos concedidos. Então, nós incluímos no RP a possibilidade de geração para pagamento de PIS e COFINS sobre a receita financeira de juros que são gerados através dos empréstimos concedidos. Nós temos hoje disponível no RP o parâmetro de gerar escrita documento de receitas financeiras no cadastro da loja. Para que os juros, a receita financeira e a escrita documento seja gerada para os juros sobre os empréstimos concedidos, esse parâmetro precisa estar ativado. E o parâmetro por operação, lá em fiscal configurações, parâmetros do módulo fiscal, o tipo de documento duplicata tem que estar ativado sim. Aí, quando for gerado uma duplicata a receber relacionada àquele empréstimo concedido e tiver juros lançados através desse empréstimo, ao quitar a duplicata, será gerada a escrita documento para pagamento do PIS e COFINS e a contabilização desse valor de receita financeira. Outra melhoria que nós entregamos foi relacionada ao SPED contribuições sem FCP segregado na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, na review anterior, eu apresentei para vocês que foi criado um parâmetro lá no cadastro da loja para que, se o nosso cliente tivesse um entendimento que o FCP segregado não deveria compor a base de cálculo do PIS e COFINS, ele deveria ativar esse parâmetro e todas as notas fiscais de saída que houvesse FCP segregado, esse valor não iria compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Agora, nós adequamos o SPED contribuições para que o arquivo seja gerado com o FCP somado ao valor do ICMS e esse valor de ICMS e FCP segregado excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, aqui é um exemplo de uma escrita onde o valor de ICMS é R$ 48,00 e existe um FCP segregado de R$ 8,00. Então, a base de cálculo do PIS e COFINS está 344. E aí a gente vai enviar exatamente essa informação para o SPED contribuições. No campo de valor de ICMS será somado o ICMS mais FCP e a base de cálculo é o que está gravado na escrita, que é o valor desses impostos excluídos, o valor da mercadoria menos esses impostos que foram excluídos, R$ 344,00. Outra melhoria que nós entregamos foi os novos CFOPs para operações com bonificação. Então, nós disponibilizamos no recebimento de mercadorias e no faturamento das notas fiscais os novos CFOPs de bonificação, que são 1936, 2936, 5936 e 6936. Para as entradas de mercadoria de bonificação sem regra fiscal, o usuário continuará realizando o pedido bonificado ou pedido bonificado terá custo, e a mudança foi na entrada dessas notas fiscais, onde o nosso cliente poderá escolher qual CFOP ele deseja utilizar no recebimento, 1936 ou 2936, ou os CFOPs que já existiam antes, 1910 e 2910. Essa é a alteração, aqui é um exemplo de uma nota fiscal. Já nas saídas, como houve uma prorrogação do prazo desses novos CFOPs, nós disponibilizamos um parâmetro para que o nosso cliente possa configurar a partir de quando ele deseja que os CFOP 5936 e 6936 sejam utilizados no faturamento de notas de bonificação. Então, hoje ele vai subir 5910, 6910, e aí, quando entrar em vigor a legislação, ele vai poder fazer a alteração e emitir as notas fiscais com os novos CFOPs. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e irei apresentar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe de back-office. A primeira novidade que eu vou apresentar é os reembolsos de duplicatas entre lojas. Criamos a possibilidade de realizar o rateio de despesas entre lojas com percentual fixo ou de acordo com o faturamento de cada loja dentro de um período, através da consulta do Contas a Pagar. Criamos um novo cadastro de matriz de rateio de reembolso entre lojas, onde é possível determinar os percentuais de reembolso para os valores a serem gerados nas duplicatas entre filiais.
Ao acessar Home, Financeiro, Cadastros, Matriz de rateio de reembolsos entre lojas, com a permissão 3585 de criar matriz de rateio, é possível realizar o cadastro dessa matriz dos novos reembolsos. Ao realizar o cadastro, é preciso determinar se o percentual será fixo ou baseado num percentual de faturamento. Se escolher a opção de percentual fixo, é necessário informar a loja e o percentual equivalente a cada loja, com a obrigatoriedade da soma dos percentuais fecharem 100%. Se escolher a opção de percentual de faturamento, só é necessário informar as lojas que fazem parte, que será utilizado os percentuais proporcional do faturamento da loja para o faturamento total, não sendo necessário informar os valores nos campos de percentuais. Para que o usuário que tiver a permissão 3588 gerar duplicatas de reembolso entre lojas, será disponibilizado na consulta do Contas a Pagar o botão para realizar o processo de gerar as duplicatas de reembolso entre lojas, que está em Home, Financeiro, Contas a Pagar e Consultar. O usuário deverá usar os filtros do Contas a Pagar para localizar as duplicatas que serão geradas no reembolso. Após filtrar as duplicatas, clicar no botão de reembolso e abrir uma nova tela com essas duplicatas. E ali sim ele selecionar quais são as duplicatas que farão parte desse reembolso. Após selecionar a duplicata, deverá ser selecionado qual é a matriz de rateio que irá ser considerado para calcular os valores e para quais lojas serão gerados os duplicatas. Deverá ser determinado a data de vencimento das duplicatas e poderá escrever um descritivo com alguma informação necessária que será gravada nas duplicatas de reembolso. Se a matriz de rateio for percentual de faturamento, ele irá solicitar para o usuário o período a qual será considerado esse faturamento para o reembolso. É apresentado para o usuário os percentuais utilizados nesse momento. Na edição da duplicata do Contas a Pagar, após ser geradas as duplicatas do reembolso, é possível consultar todas as duplicatas vinculadas a elas. E existe um botão de cancelar o reembolso para desfazer o processo caso seja necessário. Foi criado um novo mapa contábil de rateio de despesas entre lojas, e a contabilização será: na duplicata de cobrança de reembolsos entre lojas, débito do novo mapeamento de reembolso entre lojas a receber, crédito de rateio de despesas entre lojas. Na duplicata de pagamento de reembolso entre lojas, débito no rateio entre lojas e crédito no reembolso entre lojas. Foi criado também um novo relatório para consultar as duplicatas de reembolso entre lojas, que poderá ser acessado através do menu Financeiro, Relatórios, Relatórios de Contas a Pagar, Relatórios de duplicatas de reembolso entre lojas. A permissão desse relatório é a 3597, Relatório de duplicatas de reembolso entre lojas. Esse relatório tem a opção de gerar em PDF e Excel. Uma nova melhoria que eu vou apresentar é sobre as duplicatas do Contas a Receber com mensagem de desconto do ICMS. Ao emitir uma nota fiscal de venda para um cliente que seja de órgão público, na geração da cobrança financeira, no campo de observação geral, será destacado as mensagens fiscais realizadas referente ao desconto do ICMS que foi concedido. Então, na nota fiscal hoje já é emitido com o desconto do ICMS e esse desconto do ICMS aparece nos dados adicionais da nota. A mesma mensagem que a gente manda na nota, a gente está replicando na duplicata do financeiro para que o usuário consiga consultar os descontos que foram concedidos. Outra melhoria são os cartões identificados por rede bandeira com a GZ. Então, no fechamento de caixa, se a frente de caixa for da GZ, é possível configurar para ler os cartões de débito e crédito pela rede bandeira. Foi desenvolvida a possibilidade de configurar no parâmetro do módulo financeiro a baixa da venda do fechamento de caixa através de rede bandeira no cartão, sem que haja necessidade de cadastrar um BIM para a frente de caixa da Ares, que é o GZ. Para realizar esse processo, será necessário alterar o parâmetro de integração de pagamento de venda por cartão e selecionar a opção finalizadora, que ele faz a busca pela rede bandeira. Feito isso, é possível fechar o caixa e, se houver uma venda de cartão, ele vai ser identificado pela rede bandeira ao invés do BIM. Outra melhoria é a edição do NCM lote. Agora é possível editar o cadastro de NCM em lote com
uma opção chamada manutenção de NCMs. Foi criado novos filtros na tela do NCM para buscar os produtos associados ou os impostos federais, o IPI, PIS e COFINS. Esse cadastro fica em cadastro fiscais, cadastros de NCM. Vale lembrar que esse é o NCM utilizado pelos clientes que utilizam via regra fiscal a configuração de tributação. Foi criado um novo processo de edição do NCM lote. Para isso, é preciso realizar o filtro dos NCMs, clicar no botão de manutenção de NCM. É aberta uma nova tela para alterar as tributações em lote, onde é possível selecionar vários NCMs, determinar a tributação do IPI, PIS e COFINS com sua vigência e fazer a alteração de todos esses NCMs ao mesmo momento. Foi acrescentado também a busca dos produtos com mais opções de busca. Então, hoje, quando vamos associar uns produtos no cadastro de NCM, eu consigo consultar por várias opções, igual é na regra fiscal. Outra melhoria é a geração de preço da frente de caixa com a regra fiscal. Então, é possível configurar a tributação de regras fiscais de geração de preço para a frente de caixa de Santos e GZ. No cadastro da regra fiscal, foi disponibilizado a configuração da tributação da frente de caixa, configurando o FCP segregado na aba de ICMS. Somente no agendamento da geração de preço de GZ e Santos é gerado utilizando o cadastro das regras fiscais. Caso um produto não tenha a regra fiscal cadastrado, é gerado sem esse produto e solicita o cadastro da regra fiscal. Outra melhoria é a mensagem fiscal dos dados do cupom na nota fiscal. Disponibilizamos novos complementos de mensagem nas regras fiscais de informações dos cupons fiscais. Então, foi disponibilizado o cupom fiscal de origem mais o ECF mais a data de emissão num mesmo complemento e um outro complemento com a chave do cupom fiscal de origem. Então, ao emitir uma nota fiscal de saída que tenha a mensagem configurado o cupom e seja uma nota que seja vinculada ao cupom, existe a possibilidade de, na mensagem, utilizar esses complementos. E essas são as melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de comercial e operações dos últimos 15 dias. Nossa primeira melhoria é no módulo de estoques NFE e inventário. Nós temos agora novas opções de congelamento. Nós incluímos novas opções para o congelamento de estoque e inventários parciais do estoque próprio no RP. Então, agora será possível selecionar as opções: considerar venda online na quantidade de sistema quando o item for congelado e congelar itens no momento de sua primeira coleta de contagem. Então, ao selecionar aqui congelar imagem de estoque, essas duas opções serão apresentadas na tela do usuário. As opções terão o seguinte funcionamento: a opção considerar venda online na quantidade de sistema quando o item for congelado, quando esse parâmetro for habilitado, o sistema vai considerar como quantidade contada o estoque total do item, subtraído da quantidade que está pendente na baixa da venda online no momento do congelamento. Essa opção será disponibilizada somente para inventários parciais do estoque próprio e que não seja um inventário com endereçamento logístico. Além disso, nesse parâmetro, os produtos serão congelados no momento da criação e da inclusão do produto no inventário. O outro parâmetro, que é congelar itens no momento da sua primeira coleta de contagem, quando estiver habilitado, o inventário congelado não vai congelar os itens no momento da criação do inventário. O congelamento ele será parcial conforme forem ocorrendo as coletas das quantidades dos itens. Isso item a item. Então, cada produto vai ter o seu momento de congelamento. Então, somente os itens que tiverem contagem é que serão congelados. No caso de importação de arquivo de lote de contagem de terceiros, mesmo que a contagem do item seja 0, mas esteja no arquivo, ela será considerada uma contagem congelada. O congelamento do estoque do item só ocorrerá na quantidade que estiver no sistema no momento da coleta, de forma que se ocorrer novas coletas de quantidade para o mesmo item, o congelamento ele não se renova automaticamente, exceto se o usuário clicar na opção de congelamento por item, que é onde a gente refaz o congelamento do produto. Os itens que não tiverem coleta de quantidade permanecem com estoque não congelado.
Pode existir também o cenário onde o produto possui estoque no sistema, porém não existe nenhuma unidade fisicamente na loja, por conta de algum erro de operação. E aí, nesses casos, será necessário zerar o estoque do produto para ajustar a quantidade do sistema. Se o inventário foi criado habilitando a opção congelar itens no momento de sua primeira coleta de contagem, é possível realizar essa operação de congelamento através do agrupador que nós criamos de produtos na análise do inventário. Esse agrupador ele vai listar todos os produtos que foram incluídos no inventário, que possui saldo de estoque maior que zero, mas não possui nenhuma contagem. Então, através desse agrupador, vai ser possível identificar quais são esses produtos que têm estoque no sistema, mas que não foi contado, então não foi incluída nenhuma contagem no inventário. E aí vai poder selecionar esses produtos, clicar na opção adicionar selecionados ao inventário com quantidade contada zero e clicar em sim. E aí, nesse momento, o produto vai ser incluído com quantidade zero e vai ser congelada essa quantidade também. Além disso, agora será possível refazer o congelamento de somente um item para os inventários do tipo estoque próprio, estoque de terceiro e inventário de troca, inventário parcial ou geral. Então, ali, conforme foi destacado aqui, a gente tem a opção de recongelar esse produto. Então, a gente vai recongelar e vai atualizar essa quantidade congelada de acordo com o momento que essa opção foi selecionada. E por fim, através dos parâmetros do módulo de estoques NFE, será possível configurar qual será a data base para gerar os movimentos de estoque no fechamento do inventário. Então, as opções é o último congelamento geral do inventário ou o último congelamento do item. Algumas observações sobre essas melhorias. Para refazer o congelamento item a item, é necessário ter a permissão 3583 e são consideradas as quantidades pendentes do Venda Online as vendas que não foram baixadas no dia atual. Ou seja, vendas de dias retroativos que tiverem lá no Venda Online não serão consideradas no estoque total, não será subtraída. Nossa outra melhoria é no processo de separação de pré-transferência vendas entre lojas. Aqui nós incluímos novas opções, novos filtros e colunas para facilitar o processo de status de separação no mobile. Então agora nós temos na tela de pré-transferência venda entre lojas, nós temos o status de separação filtro e a coluna também do status da separação. Aqui na tela de pré-transferências multiloja também temos o filtro e a coluna. Também será possível visualizar a coluna de quantidade separada através da consulta, tanto na pré-transferência venda comum como na multiloja. Essa quantidade ela não é editável, ela vai ser informada aqui nessa tela conforme a separação mobile. O status da separação também será apresentado no menu de separação mobile. E o status da separação vai funcionar da seguinte forma. Ao coletar o primeiro item e salvar, o status da separação passa de não iniciada para em separação. Na tela de separação do item, no último produto a ser separado, será apresentado o botão finalizar separação. E aí, ao clicar nessa opção de finalizar separação e confirmar, a pré-transferência passa do status em separação para finalizada. No momento em que for finalizada, a gente vai validar se todos os produtos que constam na pré-transferência foram separados e a gente vai notificar o usuário. Então, se tiver algum produto não coletado, não separado, a gente vai informar quais são os produtos. Se clicar em sim, a gente permite fechar essa pré-separação, né? A gente confirma a finalização. Clicando em cancelar, a gente volta para a tela para ele poder separar o item faltante. Para auxiliar no processo da separação, nós também adicionamos a nova coluna saldo de estoque na separação mobile. Dessa forma, o separador pode identificar se de fato o produto possui estoque no sistema e se houver estoque, ele vai procurar o produto para separar. Caso seja com estoque zero, ele não vai precisar ficar procurando esse produto lá no estoque do depósito. O saldo de estoque ele vai ser apresentado de acordo com a loja de origem da pré-transferência. Então, se a loja de origem é a loja 1, por exemplo, o estoque apresentado vai ser da loja 1. Algumas observações. O status da separação ela não vai travar o faturamento da nota fiscal, ou seja, essa opção de trabalhar com separação mobile ela é opcional. A quantidade faturada na nota fiscal, quando você vai faturar a pré-transferência, ela vai ser de acordo com a quantidade separada. Caso não tenha quantidade separada, a gente utiliza a quantidade pedida na origem da pré-transferência. Caso a pré-transferência esteja com status finalizada e for feita alguma alteração, ou incluído o produto, ou alterada a quantidade,
o status volta para em separação, e a gente vai notificar isso para o usuário, e apenas serão considerados no romaneio produtos que tiverem quantidade a transferir, quantidade pedida, maior que zero. Isso para facilitar ali o operador no momento da separação. Uma outra melhoria é na sugestão de compras do RP. Então, agora nós teremos o uso do estoque de segurança e o cálculo de sugestão de compra quando o pedido for mix. Nós disponibilizamos novos parâmetros para que os nossos clientes tenham melhor assertividade na sugestão de compra calculada pelo RP. O primeiro parâmetro é usar o estoque mínimo em dias para o produto quando for usada a opção de sugerir para X dias. Então, habilitando essa opção, o sistema vai acrescentar nessa flag aqui selecionada X dias, o estoque mínimo do produto em dias. E esse total pode ser limitado de acordo com o pedido máximo, que é quando habilita essa flag aqui na emissão do pedido de compra. O outro parâmetro é considerar que o estoque do CD atende também a necessidade das lojas atendida em distribuição mix. Habilitando esse parâmetro, no cálculo da sugestão de compra do CD, de um pedido de compra com distribuição tipo mix, CD e loja, o sistema vai considerar que o estoque do CD, que tem venda média ou que não tem venda média, mas tem o cálculo usando estoque de segurança e ponto extra, poderá também atender a necessidade das lojas atendidas, e não apenas o CD. O problema hoje é que quando o CD também tem venda, e a gente faz o cálculo de sugestão de compra, a gente entende que aquele estoque que existe no CD, ele atende apenas o CD, e não as lojas. E na maioria das vezes, essa loja CD tem estoque suficiente para atender tanto o CD quanto as lojas que ele distribui. Então, em resumo, com esse parâmetro habilitado, o sistema vai identificar se essa loja CD tem estoque suficiente para atender a cobertura da loja CD e das lojas atendidas por ele. Como no exemplo aqui na tela, a sugestão da loja 8 é de aproximadamente 21 caixas do produto. E essa loja 8 ela é atendida pela loja 5, que possui estoque suficiente para atender tanto a loja 5 CD quanto a loja 8, que precisa de 21 caixas. Então, com esse parâmetro habilitado, não vai ser sugerida a quantidade de compra para a loja 5, porque entende-se que o estoque é suficiente para atender as duas lojas. Ambos parâmetros estão disponíveis no menu Compras, Configurações, Parâmetros do módulo de compras, na aba Pedido de compra. Uma outra melhoria é o relatório de movimentação de inventário. Nós temos agora a seleção de múltiplas lojas e produtos. Então, a partir dessa melhoria, será possível selecionar mais de uma loja, porém com a obrigatoriedade de selecionar também o filtro de produto. Caso não seja selecionado o filtro de produto, nós disponibilizamos a análise de múltiplas lojas através da exportação CSV. Também será possível fazer a seleção de múltiplos produtos para visualizar no resultado do relatório. Então, a gente pode selecionar mais de um produto através do filtro produto, e no resultado a gente vai considerar só esses produtos que foram selecionados. Na opção configurar colunas, nós acrescentamos as colunas de categoria do produto como disponíveis. Departamento, seção, grupo e subgrupo. Se o usuário quiser visualizar essa informação no resultado, ele passa as colunas de disponíveis para selecionadas. Uma outra melhoria é no módulo Estoques NFE. Agora nós temos a recusa de notas fiscais de remessa para troca. Então, agora é possível emitir uma nota fiscal de recusa das notas fiscais de remessa para troca, cujo CFOP é 5949 ou 6949. Então, ali na opção de ações da nota fiscal, nós temos agora a opção de recusa da nota fiscal. Ao confirmar a recusa, será gerada uma nota fiscal com CFOP de entrada 1949 ou 2949, e a natureza da operação será retorno de mercadoria não entregue. Os dados da nota fiscal de origem serão apresentados no campo de informações adicionais da nota. Essas foram as melhorias da equipe de comercial e operações. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Sou Vanessa Lana. Irei apresentar as melhorias e novidades realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria foi no fechamento de caixa. Agora, no BlueSoft RP, será possível gerar duplicata de recebimento venda cartão loja no fechamento de caixa, através da opção manutenção cartão loja. Ao acessar o menu financeiro, fechamento de caixa, manutenção de cartão loja, ficará disponível o botão conciliar. Ao clicar nele, irá gerar duplicata de cobrança automaticamente e também será possível estornar
a duplicata, pelo botãozinho de tornar. Outra melhoria foi na consulta de movimento de caixa. Será possível visualizar as ocorrências dos bordeiros de pagamento e recebimentos realizados em dinheiro com destino à tesouraria. Ao acessar o menu financeiro, tesouraria central, consultas, movimentos de caixa, apenas na consulta analítica ficará disponível o botão ocorrência. Ao clicar no botão ocorrências do borderô, irá listar a ocorrência do borderô. Outra melhoria foi no EDI de cartões. Agora, no BlueSoft, será possível realizar a conciliação de cartões das administradoras Usicred, Brasilcard, ValeCard, FamilyCard, VelozCard, Bem Visa Vale e Credial Alimentação, conforme o layout padrão da Soft Express. Após a importação do arquivo, o sistema irá realizar a baixa automática dos cartões. Essas foram as melhorias realizadas nos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, faço parte da equipe de vendas e PCP e trago para vocês as novidades e melhorias dos últimos 15 dias. Então, uma das primeiras melhorias que eu trago para vocês está na tela de impressão de etiquetas. Nós desenvolvemos melhorias na tela de impressão de etiquetas, onde agora será possível imprimir por ordem alfabética, buscar por código interno ou ocultar e exibir as colunas. Então, agora será possível imprimir as etiquetas de preço em ordem alfabética, agrupado por departamento, seção, grupo e subgrupo. Então, conforme podemos ver aqui na imagem, agora, na tela de impressão de etiquetas de preço, vai ser exibido por ordem alfabética e pelo agrupamento, né, de departamento, seção, grupo e subgrupo. Isso visa facilitar no momento da precificação, né? Então, nós disponibilizamos isso para ajudar o responsável que for fazer a precificação na loja a ter um melhor controle, né? E também nós disponibilizamos nessa tela a coluna, o filtro aqui do código interno. Agora será possível buscar por código interno. E também será possível exibir ou ocultar as colunas. Então, será possível trazer na tela somente aquelas colunas que você deseja buscar. Aqui nessa imagem nós podemos ver melhor aqui essa opção de exibir e ocultar as colunas, né? Então, aqui você vai poder buscar as colunas que você deseja. Outra melhoria que nós disponibilizamos é uma nova finalizadora, medida compensatória relacionada aos produtos vencidos, né? Então, existe um cenário onde um produto vencido é encontrado na loja, sem passar ainda pela frente de caixa, o cliente ele tem o direito de levar o mesmo produto dentro da validade, né, ou outro produto, bonificando para o cliente o valor do produto encontrado vencido na loja. Então, nós disponibilizamos essa opção, conforme aqui podemos ver nas configurações da venda online, foi disponibilizada essa medida compensatória, produtos vencidos, onde poderá ser configurado com a sua frente de caixa, né? Então, ao processar um cupom que possua essa finalizadora, as informações serão preenchidas automaticamente no fechamento de caixa. Essa nova finalizadora está disponível para ser configurada no mapeamento contábil. Então, conforme podemos ver aqui na imagem, se for configurado no mapeamento contábil, vinculado à sua frente de caixa, o sistema, sempre quando houver um tipo de finalizadora dessa medida compensatória, ela subirá automaticamente no fechamento de caixa. Outra nova melhoria são novas colunas na impressão da ordem de separação. Então, nós incluímos na impressão da ordem de separação novas colunas para facilitar na alteração, principalmente quando se trabalha com os insumos. Então, na impressão da ordem de separação, agora é possível ver mais detalhes na impressão dos itens, na ordem de separação gerada tanto pela ordem de produção quanto para os pedidos do força de vendas. A coluna estoque disponível
exibe a quantidade de estoque que o produto possui atualmente. A coluna falta exibe a quantidade pedida menos a estoque disponível. Essa informação geralmente ela é utilizada quando existe um produto que não possui estoque suficiente para separação. E acrescentamos também a coluna com a quantidade dos insumos da ficha técnica, sem a multiplicação, né? Então, aqui a quantidade de cada produto da ficha técnica vai ser exibida na ordem de separação. E conforme uma observação aqui, essa coluna de falta, caso o estoque disponível seja menor do que a quantidade pedida, ele vai demonstrar zerado. E, por fim, mais uma melhoria que desenvolvemos está na precificação automática, a regra fiscal com ST para regiões de outros estados. Então, no último vídeo, eu tinha demonstrado, né, em relação à precificação automática, algumas alterações que nós realizamos no cálculo, né, na forma de calcular, né? E agora nós acrescentamos também dentro do parâmetro de precificação automática uma nova opção né, para ser parametrizada, onde agora é possível buscar a regra fiscal em regiões de preços que tenha ST, né? Então, conforme nós podemos ver aqui na imagem, né, a comparação do preço sugerido com o atual e possível precificação automática será, e aqui você pode escolher essa nova opção, utilizar o impacto da ST, da regra fiscal, quando precificar regiões com UFs diferentes da região em que foi dada a entrada da mercadoria. Então, habilitando o parâmetro com a opção de utilizar o impacto da ST na regra fiscal, quando precificar regiões com UFs diferentes da região em que foi dada a entrada da mercadoria, o sistema irá realizar a comparação do preço sugerido com o atual para possível precificação automática em todas as regiões de preço, considerando os seguintes pontos. Então, aqui o primeiro ponto é o preço da região que foi dada a entrada da mercadoria não precisará utilizar a regra fiscal para calcular o custo. Ele não precisa buscar nenhuma regra fiscal. Então, o cálculo que vai ser realizado para fazer essa precificação continuará sendo conforme eu demonstrei no último vídeo, né? Quando for a região que deu a entrada da mercadoria, o sistema primeiro vai buscar a margem da loja. Se não tiver margem loja, ele vai buscar a margem da região. Se não houver margem da região, ele vai buscar a margem do subgrupo. Então, vai permanecer o mesmo cálculo, não vai mudar. No segundo ponto, se a outra região for da mesma UF da região que houve a entrada da mercadoria, também não precisará de regra fiscal para considerar no custo. Então, também vai continuar o cálculo da mesma forma, porque esta outra região que o sistema está fazendo cálculo para precificação automática, ela é do mesmo estado daquela região em que foi dada a entrada da mercadoria. Terceiro ponto, né? Agora, se outra região for de UF diferente da região que teve a entrada da mercadoria, nesse caso, deverá ser usado a ST para aumentar o custo, o valor do custo, caso for encontrada uma regra fiscal que seja com CFOP 2409 de transferência. Então, nesse primeiro momento, nós disponibilizamos, né, a busca, o sistema irá fazer a busca da regra fiscal com CFOP 2409, né? Então, se for encontrada uma regra fiscal do produto dado entrada que contenha ST e que esta regra seja com CFOP 2409, cuja UF de origem é a mesma da região em que está sendo recebida a nota fiscal, e que esta UF de destino seja diferente, então o sistema deverá utilizar esta regra fiscal no cálculo do produto. E, por fim, caso o sistema não encontrar a regra fiscal nas condições informadas, nada mudará no cálculo atual do produto, conforme já explicado anteriormente. Então, aqui é só um exemplo, né, de que quando o sistema realiza uma alteração de preço automático, essa alteração ela pode ser consultada no histórico de preços do produto.
Então, é só lembrando que quando é dada a entrada na nota fiscal, o sistema vai fazer o cálculo e caso a regra do cálculo ela se enquadra para poder fazer a precificação daquela região, depois de um certo tempo, uns 15, 20 minutos, pode ser consultado no sistema aqui dentro do histórico e o sistema demonstrará com o usuário, né, o usuário sistema, a alteração que foi realizada, o novo preço de venda que vai ser aplicado sempre para o dia seguinte, né? Então, essas foram as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe de vendas e PCP. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística, WMS e YMS. Vou iniciar apresentando uma melhoria realizada quando é utilizado o endereçamento automático. Foi inserido no WMS Parâmetros, aba filial, subaba Endereçamento Automático, um novo parâmetro que tem por objetivo direcionar o produto para outro setor disponível quando o setor que ele tem cadastro esteja ocupado. Então, com o parâmetro habilitado, ao concluir o recebimento da nota fiscal, o item cerveja lata pertence ao setor de bebidas, porém foi identificado que não tinha endereço mais no setor de bebidas disponível. Então, criou-se a tarefa para o endereço com o setor de mercearia. Uma outra melhoria realizada foi a possibilidade de alterar o lote de fabricação na tela de manutenção de estoque logístico. Ao selecionar o item para realizar a edição, é possível editar, além da data de validade, quantidade e novo endereço, agora é possível editar também o lote de fabricação. Vou apresentar uma melhoria realizada no momento de efetuar a montagem da carga na separação. Então, nós criamos um parâmetro para permitir agrupar as ordens de serviço por área, rua ou setor. Ele está localizado no WMS Parâmetros, aba filial, subaba Separação. Então, no momento de montar a carga, ele vai ser respeitado a forma que estiver parametrizado. Ou seja, para agrupar por área, né? Então, nesse exemplo que nós estamos vendo, todas as ordens elas são agrupadas por área porque o parâmetro estava parametrizado por área. Quando estiver por rua, será agrupado por rua conforme apresentado na imagem. E essa mesma regra vai se aplicar quando for por setor também. Uma outra melhoria realizada foi a geração de lote. Nós melhoramos a inteligência do sistema para validar os endereços e tornar o processo de separação mais produtivo. Então, após habilitar o parâmetro retirar do picking e pulmão independente da data de validade, no momento de efetuar a geração de lotes de distribuição, será retirado do melhor endereço para atender a quantidade solicitada. Então, exemplo, se for solicitado uma quantidade pouca, ele será retirado do picking. Se for uma quantidade maior, uma quantidade muito grande, e tiver essa quantidade, um pallet no pulmão, ele vai retirar esse produto direto do pulmão. Então, utilizando a imagem como exemplo, eu tenho 3 endereços de pulmões, com datas de validade diferente. E a solicitação foi de 35 fardos. Eu tenho um endereço de pulmão com 23 fardos, no endereço 2 eu tenho 30 fardos, e no endereço 3 eu tenho 35 fardos. No momento de gerar o lote, o sistema identificou que eu tenho um pallet que já atende 100% do pedido. Então, ao invés de ficar pegando de vários endereços, foi solicitado que eu pegasse em um único local. Nesse exemplo 2, na imagem, eu tenho o item com 3 endereços, sendo um picking e 2 pulmões. Nesse caso, eu fiz a solicitação de 70 fardos. No endereço 1, eu tenho 2 fardos de picking. No endereço 2, de pulmão, eu tenho 67 fardos. E no endereço 3, eu tenho 104 fardos. No momento de fazer a geração de lote, o sistema identificou que eu tenho um pallet com 67 no pulmão, que já atende uma parte do pedido, 2 fardos no picking, e o que faltou será preciso gerar uma tarefa de ressuprimento e depois liberação de lote novamente para atender o restante do pedido de 70.
Nós criamos também um parâmetro para ocultar a quantidade solicitada, quando for realizada a separação do pulmão. Então, uma vez que esse parâmetro está habilitado e for solicitado para retirar o pallet do pulmão para o box, não será preciso informar essa quantidade a ser retirada do pulmão. Essas foram as melhorias e novidades entregues pela equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de BI desses últimos 15 dias. A primeira delas, que incluímos dentro dos indicadores do fornecedor, um novo indicador da conta comercial do fornecedor. Então, além das informações que nós já exibimos dentro dos indicadores do fornecedor, incluímos um novo card, né, que é um indicador da conta comercial do fornecedor, destacando que se o saldo da conta comercial do fornecedor estiver positivo, o card será destacado em verde. E caso o saldo da conta do fornecedor esteja negativo, será destacado em vermelho, como o exemplo que estamos mostrando no vídeo. Uma outra melhoria que entregamos também é a apuração da promoção de venda. Dentro do dashboard de apuração da promoção de venda, a análise preditiva de ruptura. Então agora é possível, dentro do dashboard, analisar se haverá ruptura ou não na promoção selecionada. Então, dentro do dashboard de promoção de venda, terá uma nova aba chamada Análise Preditiva de Ruptura da Promoção. Nessa nova aba, é necessário selecionar apenas uma promoção de venda para fazer a análise das informações preditivas. Então, ao selecionar uma promoção, que no caso esteja vigente ou que também já passou da validade, não há problemas, serão listadas também promoções que já estão vencidas. Então, no cenário selecionando uma promoção, serão exibidos os dados por regional, por loja, departamento, seção, grupo e subgrupo. Nesse exemplo, vemos que a informação em destaque azul é o período que já passou, que já ocorreu a promoção. E no destaque em laranja é que vai ocorrer. Então, ele vai mostrar o período que a promoção está vigente e até o dia final da promoção e o destaque de análise como ruptura, caso o produto ou algum departamento esteja com ruptura de produtos. Também será exibidas as informações por produto. No caso, destacados os produtos que compõem a promoção de venda que foi selecionada. Também foi incluída uma aba na qual consta a promoção dos produtos, que ao clicar num produto verá destacado a previsão e o realizado durante o período da promoção. Então, nesse exemplo, ele mostra que o laranja é o total previsto e o azul é o total real. Então, o que aconteceu no real do produto, em laranja ele mostra baseado na previsão que teria que ser vendido o produto. Uma outra melhoria que entregamos também é a análise de histórico do consumidor. Novas informações para análise de clientes. Então, agora é possível analisar clientes cadastrados e não cadastrados, que automaticamente eles informam o CPF na compra e que esses clientes estão cadastrados no RP e o que não estão cadastrados. E também é possível analisar se esses clientes também compraram em mais de uma loja. Nesse exemplo, mostramos aqui em azul, que são os clientes que estão cadastrados no RP, e os que estão em laranja não estão cadastrados no RP, mas que deram o CPF na compra. Normalmente isso acontece mais em compras no PDV, no qual o cliente não há cadastro dentro do RP. E nesse exemplo também mostramos que o valor cadastrado de cada loja é individual para análise geral. E também mostramos no outro card as informações de forma global. Então, o total de CPFs informados que acabou de passar na loja, né, porque o cliente acabou informando na compra, destacado que em laranja o que foi passado, mas não há cadastro no RP, e o azul que há cadastros no RP. Essa análise é importante para analisar se todos os clientes que passam no PDV constam ou não cadastro dentro do RP. Também incluímos dentro da aba de consulta de clientes a opção para validar a informação de quais clientes possuem mais compras no período analisado. Então, haverá uma nova forma de filtrar por ordem alfabética ou total decrescente, que ele lista os clientes com maior compra no período. Também incluímos uma nova informação dentro dos indicadores de fornecedor, dentro do pedido de compra.
Então, agora, no pedido de compra, na aba que consta o dashboard do fornecedor, serão exibidas as lojas baseadas no pedido. Então, os pedidos que foram abertos, selecionando apenas uma ou duas lojas, o dashboard será listado apenas as duas lojas, mas isso não impede do usuário poder selecionar outras lojas. É um facilitador para ele poder analisar o dashboard conforme as lojas do pedido. Agora vou mostrar as novidades e melhorias do módulo de e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora é possível personalizar a exibição de banners dentro do site. Então, agora é possível configurar a quantidade de banners que será exibido no site. Então, dentro do cadastro de banners, há uma nova opção de poder selecionar a quantidade de banners que serão exibidas. Esse limite é no máximo em 4 banners. Então, ao cadastrar, no site será exibido conforme o cadastro. Então, nesse exemplo, temos 4 banners, podendo ser no topo ou no rodapé do site. Se caso o usuário cadastre 3 banners, o site configurará a exibição baseada nos 3 banners cadastrados, ou 2 ou 1, conforme a necessidade da exibição da informação. Uma outra melhoria que também entregamos no nosso e-commerce é a exibição do valor de acordo com o peso aproximado do produto. Isso é bastante utilizado para produtos de peso variável. Então, para que essa informação seja enviada para o nosso e-commerce, é necessário que dentro do cadastro do produto, na aba logística, seja informado o peso aproximado do produto. Nesse exemplo, um produto tem o peso aproximado de 600 gramas. Então, feito esse cadastro no RP, na aba de aparências, o usuário deve habilitar a opção mostrar o peso por quilo, mostrar peso por quilo para produtos com peso aproximado, onde vai mostrar o valor do produto baseado nesse peso aproximado cadastrado no RP. Então, nesse exemplo, temos que o produto foi cadastrado com 600 gramas no cadastro da aba logística e habilitou o parâmetro para que esse preço seja exibido com base nesse peso aproximado. Então, veja que é exibido o valor do quilo do produto na parte inferior do item e o preço baseado no peso, que nesse caso 600 gramas, o sistema calcula, mas sempre destacando qual que é o valor do quilo para o cliente ter essa informação mais detalhada. Essas foram novidades e melhorias do módulo de e-commerce BI. Obrigado e até a próxima.